Então, vamos supor que um número p maior do que 1 satisfaz a seguinte propriedade. Se p divide o produto de dois naturais quaisquer, então p divide um dos fatores. Mostre que p é primo. Essa propriedade aí, só alguns comentários antes, essa propriedade ela é de fato uma propriedade de números primos. Por exemplo, se você fizer um produto que seja múltiplo de 3, vamos dizer, por exemplo, 300, e você fizer uma fatoração do 300, como por exemplo 3 vezes 100, 30 vezes 10, ou 15 vezes 20, sempre o 3 vai dividir um dos fatores. Pelo menos um, pode até dividir os dois. Nesse caso aqui, divide sempre um, mas poderia dividir os dois. Isso por quê? Porque 3 é primo. Isso não, a gente vai provar isso mais para frente, mas isso não é a propriedade de qualquer número. Alguns números não satisfazem isso. Na verdade, só os primos satisfazem isso. É isso que a gente vai provar agora. Porque se um número não for primo, isso não é verdade. Por exemplo, o 6 ele divide o 300, mas se você fatorar o 300 como, por exemplo, 15 vezes 20, o 6 não divide 15 e o 6 não divide 20. Tá? Então, o 6 não é primo, o 6 não vai satisfazer essa propriedade. Então, assim, isso é uma propriedade de números primos que a gente vai provar mais para frente, mas o que a gente já consegue provar é todo número que satisfaz essa propriedade é um primo. Então, a propriedade diz, se P divide o produto de dois naturais, produtos de dois naturais, produtos de dois naturais, produtos de dois naturais, então P divide um dos fatores. Sempre vai dividir um dos fatores, no caso de ser primo, mas nesse caso aqui, justamente, quem satisfaz isso necessariamente é um número primo. O 6, por exemplo, não satisfaz, o 3 satisfaz. Isso é só uma explicação. Vamos provar que de fato isso é verdade. Se a gente quer mostrar que P é primo, a melhor forma aqui nesse caso, se P satisfaz essa propriedade, então P é primo. A melhor forma aqui é supor que ele não é. Suponha que P não seja primo. Como P é maior do que 1, então a gente conclui que P é composto. Ou seja, o P ele se decompõe como um produto de N1 vezes N2, onde tanto N1 quanto N2 estão entre 1 e P. Mas isso aí então já vai mostrar que ele não vai poder satisfazer essa propriedade. Por quê? Porque P divide N1, N2, porque de fato P é igual a N1, N2, então P divide N1, N2, mas P não pode dividir N1 nem dividir N2, porque afinal o N1 é menor do que P, o N2 é menor do que P, Eles estão entre 1 e P. Tá certo? Então isso é uma contradição. Porque eu disse que esse número satisfazia essa propriedade aqui. Sempre que ele divide um produto, como é o caso aqui, ele divide um produto, ele tem que dividir um dos fatores, mas ele não divide nenhum dos dois fatores. Então, isso é uma contradição. Logo, P é primo. Porque se eu supus que ele não era e cheguei a uma contradição.